É isso aí, meus queridos. Você que chegou agora, paz seja convosco. E nesse momento vamos entrar no tema: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 23 a 33. Se alguém quiser acompanhar conosco, é só abrir na página de sua Bíblia e vamos nos acompanhar. Amém. Mateus capítulo 12, verso 23 em diante diz assim: Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: É este, porventura, o Filho de Deus? Mas os fariseus, ao ouvirem isto, murmuraram: Este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os seus bens, sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está contigo está contra mim. Quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos assevero: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazeis a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto má. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Amém, amém. Jesus deixou bem claro aí a respeito das acusações feitas pelos fariseus, que instigava o povo ali a falar mal, né, e contra as obras que ele fazia. Então Jesus deixou bem claro acerca do que eles falavam, que todo pecado e blasfêmia poderia ser perdoada, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que vem da parte do nosso Deus, que é concedida por Deus. Então Jesus tinha certeza que o que ele fazia, as obras que ele fazia, não era de si mesmo, e também não era um espírito estranho, porque espírito estranho ou espírito mau não poderia expulsar outro espírito mau. Então Jesus deixou bem claro que para expulsar o espírito mau tinha que ser um poder maior, poder que vem da paz de Deus, que tem luz, um poder maior do que o poder das trevas. Então somente um poder maior poderia expulsar, e pode expulsar, um espírito das trevas, que é o poder que vem de Deus por meio do Espírito Santo. E Jesus, todas as obras que ele fazia, ele tinha certeza que ele não fazia as obras por si mesmo, e também não era um espírito de demônio que usava ele para fazer as obras tão maravilhosas
de curar enfermos, sarar a enfermidade, salvar vidas, ressuscitar mortos, curar enfermos de várias espécies de enfermidade. Então, tudo que Jesus fazia era para que o Pai fosse glorificado. Então, eles tinham inveja, eram movidos de inveja o que Jesus fazia. Então, eles xingavam o povo ali. Ele fazia que o povo ficasse contra Jesus, dizendo que as obras que Jesus fazia não era pelo o Espírito de Deus, mas sim pelo espírito dos demônios, o pai do Beelzebul. Então, quer dizer que é o príncipe das trevas. Jesus disse que não tinha espírito de demônio, mas sim o espírito do vosso Pai. Se ele expulsava demônio, ele expulsava pelo espírito do vosso Deus. Então, meus queridos, Jesus deixou bem claro que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E é através desse estudo, ensinamentos bíblicos, que nós vamos descobrindo cada vez mais acerca da palavra de Deus e das verdades reveladas, para que nós não venhamos ser enganados. É isso mesmo, irmão Alex? Com certeza, pastor Medeiros, louvado seja o nosso Deus. E vamos aqui continuar com os versículos, né, pastor? É isso aí, irmão Alex. Se você tem algum comentário sobre esse assunto, você achou importante, sim ou não? Sim, pastor Medeiros. É um tema hoje bem específico, né? Muitas pessoas têm dúvida, outras pessoas querem dizer que pode falar do jeito que quiser, porque tem um pecadinho e tem um pecadão, né, pastor Medeiros? Será que todos têm perdão, pastor Medeiros? Irmão Alex, para Deus existe pecadinho e pecadão? Não, tudo é um pecado só. Pois é, Não tudo tem que roubou, matou, é um pecado só, né? Então, e adulterou, irmão Alex? Também, pastor Medeiros, é o mesmo pecado. Muito bem. E quem adora imagem de escultura, irmão Alex? Também é pecado, pastor Medeiros. E falar mal dos outros? Também é pecado. Pronto, então não existe pecado pequeno, pecado grande. Exatamente. E pecado e prostituição. Pecado também, né, pastor Medeiros? Pronto, então esse tipo de pecado, se houver arrependimento, Jesus tem disse perdão, é como diz ali, né, no versículo, né? Que tem perdão. Até um insulto contra ele existia perdão, mas um insulto contra o Pai Celestial do nosso Deus não haveria perdão, porque a pessoa, dificilmente alguém falar mal do eterno Deus se arrepender, né? É muito difícil a pessoa que fala mal do Criador se arrepender, porque se apodera dele espírito mal, né? Para falar mal do eterno, do seu Criador, do nosso Deus e Pai, tem que ter um espírito muito ruim na vida de uma pessoa, e é muito difícil a pessoa que é possesso, a pessoa que faz coisas absurdas de feia assim perante a humanidade, perante a comunidade onde mora, onde vive, perante o povo brasileiro, perante eles mesmos, perante a sociedade. A pessoa que é mal, dificilmente ele se arrepender do que faz. A gente vê quando a pessoa é mal, pelas palavras que ele fala, quando é entrevistado ou perguntado, mostra que não há arrependimento. Existe aquele arrependimento falso, que a pessoa que se arrepende por peso de consciência, de emoção, e logo depois está fazendo novamente. Mas Jesus deixou claro que se uma pessoa se arrepender, seja de qualquer pecado praticado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse terá perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão. Aí você pergunta, que é isso, a blasfêmia contra o Espírito de Deus? É o que Jesus falou, né? Que eles disseram que Jesus expulsava demônio pelo Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus disse que não, que o espírito que ele expulsava, que havia nele, era o Espírito de Deus, e ele expulsava o demônio pelo dedo de Deus. Então era o próprio Deus que agia, né, na vida de Jesus Cristo, o Messias. Vamos lá, irmão Alex, tem alguma pergunta sobre isso? O que diz em 2 carta de Pedro 2, 2 Pedro 2:2, meu querido. 2 Pedro 2, verso 2 diz assim: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Blasfêmia
Sim. Então, Em outra tradução, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. disse Pedro, né? Então, está falando ali dos falsos mestres, falsos obreiros, falsos profetas. Hoje Pedro... é o que a gente mais vê, né, pastor Medeiros? Muitas igrejas aí bem liberais, né? Então, aí o caminho da verdade é blasfemada por causa da mentira. Então, as pessoas deixam de seguir a verdade. Aí você diz, então, blasfêmia é isso? Sim, a blasfêmia é aqueles que seguem a mentira em vez da verdade. A pessoa que rejeita a verdade e segue uma prática mentirosa, porque vai fazer que ele blasfêmia e vai fazer que as pessoas blasfêmia. Por exemplo, a Escritura disse que está em Êxodo capítulo 20, versículo 8, que Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. Ele disse, o falso profeta, o falso mestre, o falso doutor da lei disse que não precisa seguir esses ensinos. Já segue ao contrário, já mostra que deve guardar o primeiro dia como dia de guarda. Então, faz que as pessoas blasfemem, né, contra a verdade. Então, é muito difícil uma pessoa que blasfema contra a verdade, não só esses ensinamentos, como todos os ensinamentos, porque a maioria dos falsos mestres religiosos, eles ensinam ao contrário totalmente do que nós ensinamos, totalmente do que os discípulos, o profeta, eles ensinam alguma coisa que a verdade, né, alguma coisa de verdade para enganar o povo. Porque tem que ter alguma verdade no meio. Se não tiver, o povo não vai acreditar, né? Então tem que ter alguma verdade no meio. Mas dizer a pessoa que vai morar no céu, dizer que a pessoa que não aceita Jesus vai para o inferno, isso aí tudo metendo medo nas pessoas e acaba fazendo que as pessoas blasfemem contra Deus. Às vezes acaba a pessoa dizer que o que a gente prega não é de Deus, é do demônio. Então essa pessoa está blasfemando contra Deus, acaba dizendo, né, o que ele estava falando ali, que Jesus não pregava da parte de Deus, mas sim da parte dos demônios. Então essas pessoas, esses falsos mestres, acabam ensinando as pessoas a blasfemar contra Deus, porque quando a gente vai levar a verdade, o povo da igreja de Deus, os seguidores do Senhor Jesus, que segue a verdade, vai levar a verdade para as pessoas, aí os seus mestres dizem, não, essas doutrinas deles são doutrina de demônio, olha aí, o que é que eles dizem? Não, isso aí é doutrina de demônio, é doutrina de Moisés. Então, quando não diz que é doutrina de demônio, diz que é doutrina de Moisés. E quando a pessoa insiste de mostrando, não, isso é doutrina de demônios. Então, faz que as pessoas blasfemem, é o que Pedro disse, que o caminho da verdade é blasfemada, por causa desse povo, né? Por causa do que mente. Irmão Alex, tem mais pergunta? Pastor Medeiros, tem aqui para quem, assim, tem muitas pessoas que já entendem, né? Mas vamos ler aqui qual o significado da palavra blasfêmia, pastor Medeiros. Pronto, veja aí. Pode ser aqui? Pode sim. Vamos lá. Blasfêmias, discurso, palavra proferida que ofende fortemente uma divindade, insulta uma religião ou tudo que pode ser considerado sagrado. Discurso, expressão, opinião, enunciado, capaz de denegrir ou ofender algo respeitoso ou reverenciado. Palavras injuriosas contra pessoa ou coisa irrespeitável. Contrassenso, declaração absurda sem anexo sem anexo e sem lógica. Pronto, então o significado de blasfêmia vem tudo isso aí, é um insulto contra uma divindade, né? Contra uma religião, contra uma fé pura. Então toda palavra ofensiva, ela acaba pode levar a pessoa a blasfemar. Então uma pessoa que está às vezes injuriada, a pessoa que
faz que outras pessoas fiquem odiando, né, a fé de alguém que é verdadeira, porque tem acontecido muito. Você sabe que dificilmente, quando você leva a verdade para alguém, e que alguém às vezes está crendo, a pessoa está até crendo, às vezes a família crendo, aí de repente vem o chefe daquela religião, que é como se diz, o pastor deles, ou qualquer líder que lidera aquela família. Aí ele diz: olha, não escute mais, porque isso é doutrina de demônio. Então, aí muitos deles, quando você chega às vezes na casa dessa família que estava feliz, alegre, ele não quer mais receber. Não quer mais receber, e a pessoa acaba se perdendo. Às vezes nem fica lá e nem fica em canto nenhum, porque fica a dúvida, né? Porque ele colocou dúvida na mente daquela pessoa. Então, assim, temos que entender que blasfema significa isso, que leva a pessoa a xingar, a duvidar, a falar mal da divindade e principalmente o Criador. Então, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, está bem claro? Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, usando um homem santo para trazer a palavra do Senhor. Então, se ela é de Deus, e alguém fala mal da palavra, e alguém que tem o Espírito de Deus, que leva a verdade para essa pessoa, e a pessoa diz que é doutrina de demônios, eles estão blasfemando e extinga ou incentiva outras pessoas a blasfemar. Então, tenha muito cuidado com isso, tá, meu irmão? Deus abençoe Amém. Sua vida, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Pastor Medeiros, por que Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Aí, né? É o que está escrito. Você pode ler? Um comentário aí do nosso amado irmão. Amém. Jesus Cristo curou a muitos e expulsou muitos demônios, e isso encheu de inveja os escribas e os fariseus e os saduceus e os herodianos, que procuravam matar a Jesus. Eles tinham inveja de Jesus ao ver que o povo o seguia. Seus argumentos eram fracos perante as respostas e ensinos de Jesus Cristo. Então, procuravam desmoralizá-lo com calúnias. Eis um comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ele não vem de Deus, pois não observa o sábado, e etc, etc. Onde Jesus estava, se formava uma multidão, e entre ele havia muitos fariseus e saduceus, que vinham para ver se podiam acusar Jesus de algo. Quando viram os milagres que Jesus fazia e o poder que tinha sobre os demônios, procurava colocar dúvidas no povo. E então começaram a dizer: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa por demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus 12, verso 24. Jesus os tolerou com paciência até que foram longe demais mediante a fala destes fariseus. Jesus foi enfático em afirmar que Satanás tem um reino e que ele não está dividido. Com isso, Jesus afirma que o poder que habitava nele provinha de Deus. Assim como seus discípulos, que viram o poder de Deus descer sobre Jesus Cristo no seu batismo, Nicodemos, que era um fariseu, reconheceu o poder de Deus na vida de Jesus, dizendo: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus falou sobre as blasfêmias do Espírito Santo, porque a obra que ele fazia era mediante o poder de Deus que nele habitava. E se os fariseus e os outros não acreditavam, mesmo vendo os milagres que ele realizava, eles, saduceus e fariseus, que
que conheciam a palavra de Deus estariam blasfemando de Deus ao rejeitar os sinais, como bem falou Nicodemos. Quando o homem rejeita a verdade de Deus, acaba recebendo o espírito do erro. Neste caso, já não há esperança. Seu pecado não tem mais perdão, pois ficou a verdade pela mentira. E isto é comum até os dias atuais, quando as pessoas seguem o caminho da apostasia. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo significa várias situações que foi lida aí, né, no comentário que está escrito, e nós vendo aí pelos estudiosos da Igreja de Deus que deixou, né, esse comentário bem firme, bem esclarecido, e nós vamos confirmar pela palavra de Deus. Foi falado bem claro que Jesus foi um executor da verdade, falou sobre a verdade, não temia diante dos homens, e é o que nós devemos fazer. Então, leva as pessoas a blasfemar, como eu já falei antes. A pessoa troca a verdade por a mentira e acaba não se arrependendo daquilo que faz, porque disse que Deus também está com eles. Então é muito difícil quando a pessoa não enxerga que está no caminho do erro, mesmo fazendo tudo ao contrário do que as Escrituras ensinam. Irmão Alex, vamos ver Mateus 12, versículo 14. Amém. Mateus 12, verso 14, diz assim: Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Eis meu servo amado. Então os fariseus faziam o quê? Por inveja, eles ficavam planejando como deveria matar, né? Como deveria matar o Senhor Jesus Cristo. Realmente Jesus veio para uma missão, e que a sua missão não seria de envelhecer, né? Ele veio para cumprir a mensagem, as profecias, e que os seus dias na terra não seria de longos dias. Veja que Jesus Cristo foi batizado aproximadamente aos 30 anos e aos 33 anos morreu, né? Então foi morto. Então não foi longos tempos, né? Durou menos da metade dos 70 anos, o qual está em Salmos 90. Então nós vemos aí que Jesus, como Filho de Deus, durou pouco, mas não se desviou da verdade para que nós pudéssemos também alcançar a salvação. Mateus 22, 15. Mateus 22, verso 15, assim: E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então, eles procuravam, né, palavras de acusações para ver se eles podiam incriminar Jesus com as palavras que Jesus falava, com as obras que ele fazia, mas eles não encontravam, né? Vamos ver o que mais. Mateus 3,16. Amém. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, Jesus estava cheio do poder de Deus. Mostra bem claro que Jesus não recebeu o espírito de demônio. Jesus recebeu o Espírito de Deus, e foi a confirmação de Deus que diz: eis aí, e ouviu: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Então bem claro, foi confirmado o poder de Deus ali sobre ele após ser batizado. Então Jesus tinha certeza que não tinha demônio, né? Como nós também, que se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo e que segue a verdade, temos que ter essa certeza que não temos demônio em nossa vida, que é Deus que age em nosso meio e que anda e que nos guia pela vereda de sua justiça, se assim nós obedecer sua palavra, né? Vamos lá também, Mateus 12, 13. Mateus
Marcos 12, 13. Marcos, verso 12 e 13 diz assim: Mais tarde vieram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. Então, não era só os fariseus, também os herodianos, né, que é da parte de Herodias, né, Herodias, os herodianos, e que a seguir ali eles procuravam também acusar, que era da parte de Herodes. Vamos lá mais também, João capítulo 3, 1 e 2. Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Verdade, né? Um dos príncipes fariseus firmou e confirmou que as obras que Jesus fazia não era da parte do espírito ruim, da parte do espírito mau, mas disse bem claro: olha, as obras que tu faz, se é que vem de Deus, o que tu faz vem de Deus. Então o próprio príncipe ali confirmou que tudo que Jesus fazia, o homem não podia fazer os milagres que Jesus fazia se não fosse da parte de Deus. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Amém. Diz assim: Ora, o aparecimento deste anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para que estão perecendo, porquanto rejeitam o amor, a verdade que os poderiam salvar. E é por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça, fortalecidos para fazer o bem. Amém. Então, as pessoas que não dão crédito à mentira, Deus permite que os espíritos mal os enganem. E eles também têm poder, para enganar, porque é o que eu falei, se não existir uma verdade no meio, disfarçado, né, uma fé disfarçada, religião disfarçada, que tenha algum prodígio, algum poder no meio, Deus permite, né, que os demônios também façam milagre. Por quê? A pessoa rejeita a verdade. Quando a pessoa rejeita a verdade e dá um crédito à mentira, Deus permite que os espíritos de demônio enganem. Por isso que a pessoa tem que ter cuidado para julgar os espíritos, né, se é de Deus ou se não é. Quando é que nós vamos saber que uma pessoa que opera milagre não é de Deus? É quando ele segue outro rumo, que ele segue adorando imagem de escultura, que ele segue, que ele não guarda os mandamentos de Deus por completo, e que essa pessoa é conhecido pelas outras pessoas que é um homem que obra milagre, que é um profeta, mas ele segue tudo errado. Então já dá para bem claro para quem segue a verdade saber que ele, se não está conosco, disse Jesus, se não é dos nossos, né, se espalha. Então ele diz, quem não se ajunta com nós se espalha. Se a pessoa faz algum milagre, mas não se ajunta com Jesus, essa pessoa não vai subsistir. Jesus deixou bem claro, diz, olha assim, ouvimos ali uma expulsão de demônio, fazer milagre, não era dos nossos, nós expulsamos, pede para ser expulsão do nosso meio. Jesus disse, não, deixe, porque aquele que é por nós não é contra nós, mas aquele que não se ajunta com nós se espalha. Quer dizer, se a pessoa está recebendo algum milagre, está fazendo alguma coisa, recebendo alguma bênção, como ele diz, essa pessoa não vai falar mal de vocês, não vai ser um empecilho, não vai ser um inimigo para te matar, como acontece
que é a pessoa que não tem um ímpio é totalmente sem temor a Deus. Mas se a pessoa recebe algum milagre, faz algum milagre no nome do Senhor Jesus, Senhor, vimos alguém ali fazendo milagre no teu nome, expulsamos, né? Jesus disse, não, aquele que não é contra nós é por nós, mas se ele não se ajuda com nós, não vai subsistir, quer dizer, vai se espalhar. Por isso, muitos estão iludidos com isso, né? Tem muitas pessoas fazendo milagre, tem muitas pessoas fazendo isso, aquilo, outro, né? Mas se eles não aceitam a verdade, eles não vão se salvar. É o que nós vamos ver aqui nesse outro texto. Pergunta aí, irmão Alex. Amém, pastor Deus. É blasfêmia julgar os espíritos? É aí que nós vamos ver, né? É blasfêmia julgar outros espíritos? Vamos lá. É a primeira carta de João 4, 1 a 3. Primeira carta de João 4, 1 a 3. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliem com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus e é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a que respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e é presente, já está no mundo. Pronto, então aí tá mais algo de nós, né, saber quem é um espírito do erro, o espírito do anticristo. Todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, tem muitas pessoas que confessam que Jesus não veio em carne, né? Então nós temos que entender que não é só ir, temos que conferir se a pessoa obedece os mandamentos de Deus, se a pessoa segue a mesma linhagem, se a pessoa faz parte do que é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, se guarda os mandamentos, e aqueles que se ajuntam com o povo de Deus, que são unidos, que se não é unido, então aí existe um espírito de confusão. Todos aqueles que não se unem, então existe um espírito ao contrário. O espírito das trevas não se une com o da luz. Então, nós temos que entender muito bem. Todos aqueles que são da luz se aproximam da luz. Quem não é, não se aproxima. Mateus 7, versículo 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhe declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, o sábio e o insensato. Amém? Vamos ver um comentário aí, que é que o irmão diz sobre esse assunto aí, irmão Alex. Conforme instrui João, em sua primeira carta, é obrigação do cristão examinar e julgar se provém de Deus ou não. Não é porque a pessoa diz que é de Deus que ela realmente é, ou se falar língua estranha ou desenvolver qualquer outro dom, tem que comparar com o comportamento da pessoa, se ela age como filho de Deus e se guarda os mandamentos. Jesus mesmo deixou esta advertência, dizendo que sinais sem obediência não têm valor. É bem claro, né? Ele disse, Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, nós falamos teu nome, nós profetizamos. Ele disse, olha, não conheço. Quer dizer, não tem valor. Jesus deixou bem claro ali, também João fala, 1 carta de João, capítulo 2, 4, diz, aquele que diz que conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos. Irmão Alex, está se fidando já ao trabalho. Tem outra pergunta? Sim, pastor Medeiros, temos uma pergunta aqui também, bem interessante, aos irmãos aqui que o pastor já deu uma explicação mais ou menos, mas vamos lá.
o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pronto. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Isso. Amém. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Quer dizer, quem se arrepende, né? Quem guarda os seus pecados e não confessa, não alcança o perdão de Deus, mas aquele que a deixa e confessa, alcançará o perdão do Senhor. Vamos lá mais, irmão Alex? Sim. Primeira carta de João. Primeira carta de João 1:9. 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Pronto, né? Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. 29. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Então, irmãos, está aí bem claro, né? Vamos ler aqui um comentário que o irmão diz sobre isso, né? Para que nós possamos encerrar esse programa abençoado. Pecar contra o Espírito Santo é pecar contra Deus, o Pai de Jesus Cristo, pois o Espírito a Deus pertence. Para alcançar a misericórdia de Deus, é necessário que o homem reconheça que é pecador e que precisa de misericórdia. Então, ele se arrepende e deixa de praticar o pecado e alcança o perdão. O Espírito de Deus dá a direção correta para o homem seguir e o ajuda a entender a palavra de Deus. Assim, o homem é convencido do pecado, do juízo e da justiça. Louvado seja Deus. Amém, amém. Então, meus queridos, está aí, né? O primeiro do arrependimento é o batismo em nome de Jesus Cristo. Como disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para que vos diz a vós respeito, né? O vosso respeito para os seus filhos, filhas e filhos, e assim para todos aqueles que o Senhor vosso Deus o chamar. Que Deus abençoe sua vida, paz seja convosco.